É desse jeito, estamos gravando esta que é a terceira aula, é isto mesmo. Hoje é a terceira aula da matéria Educação Cristã. Você está ligado na turma da Academia Bíblica Bereia, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Você, repito, está ligado com a terceira aula da matéria Educação Cristã, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Quero rapidamente alguns avisos, agradecer a todos que têm orado, né, em favor da saúde de minha esposa. O estado dela é estável. Nesta quinta, dia 21, teremos uma consulta médica que vai decidir se continuamos o tratamento médico aqui na cidade de Orlando ou partimos para uma de duas cidades que temos como opção por ajuda de dois servos do Senhor que já nos estenderam. Então, peço que também continue orando para que o Senhor dê uma direção, né? Se continuamos aqui em Orlando ou saímos daqui num perímetro de 2 horas de viagem, de 1 hora e meia, né? Que seria a cidade de Jacksonville e a cidade de Bushnell, né? Nós recebemos assim, uma oferta de dois pastores que poderiam, em caso extremo que as coisas não dê certo, nos ajudarem nos hospitais destas cidades. Outro sim, também quero agradecer aos alunos que já pagaram as suas mensalidades. Não se esqueçam que até o dia 30 próximo a sua mensalidade está sendo esperada, né? Porque dependemos da mesma para manter a manutenção básica da nossa escola teológica. A propósito, todos já receberam em suas casas as apostilas? Todos já receberam, todos? Graças a Deus, né? Eu estou procurando trabalhar, apesar do tumulto que estou tendo, né? Ultimamente com essa situação de minha esposa, me dividindo com ela, me dividindo com as atividades da escola, estou me organizando o máximo possível, o máximo para não deixar nada a desejar. Por falar em nada a desejar, se eu não falei com vocês, porque com a turma de terça, quarta e quinta eu já deixei um sobreaviso, então talvez eu já tenha dito isso, mas se eu estiver repetindo, me perdoe, porque é tanta coisa passando na minha cabeça que eu posso estar até repetindo algo que eu já falei, mas repetir nunca é demais. O problema é você se esquecer de falar, é mais complicado. Mas quando eu repito, eu prefiro repetir porque a informação fica melhor, é assentada no coração de vocês. Veja bem, excepcionalmente, extraordinariamente, né, devido a essa situação da saúde de minha esposa, que queira ou não, não tem como evitar, porque me afeta, né? Afeta a minha, está afetando a minha casa, está afetando a minha família, mas eu estou me esforçando ao máximo para que não afete tão diretamente, frontalmente, as atividades da Academia Berea, porque se afeta a mim, afeta a escola, é uma coisa um tanto automática, mas eu estou me organizando bastante. Meu filho, quando ele tem 1 horinha por dia livre, ele está me dando uma boa ajuda, ele está desempregado ainda, infelizmente, não consegue trabalho aqui de jeito nenhum. Uma outra provinha também que Deus está permitindo por sua bondade e misericórdia, mas tudo bem, isso é uma outra história que eu não quero abrir. Mas, por incrível que pareça, se não fosse o desemprego dele, ele não teria como estar dando assistência nem a minha esposa e, na horinha que ele tem vaga por dia, né, ele dá uma assistência para mim. E o restante do tempo ele está praticamente dando atenção, né? Por exemplo, eu estou aqui, ele está ali agora, dando assistência à minha esposa. Quando eu termino a aula, a gente se reveza, aí eu vou, estou com a minha esposa, porque ela custa muito a dormir. Ela dorme 3, 4, 5 da manhã, aí eu só durmo depois que ela dormir. Aí eu durmo 5, 6 da manhã e acordo às 10. Então, o meu horário de sono já mudou muito, bastante, mas tudo bem, não estou me queixando não, Deus está nos dando forças. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu estou com muita acumulação de provas, de trabalhos das outras turmas, e com esta situação eu estou me dividindo para lá e para cá da melhor maneira que eu puder. Se até o dia 5 de maio, se quiser até anotar, eu não liberar as notas de cartas paulinas 1 e 2, eu já tenho um mecanismo de emergência preparado, e eu posso fazer isso, porque é uma situação de emergência, né? Não é uma coisa que acontece todos os dias, todas as semanas, todas as ocasiões, tá? Para que nenhum de vocês saia no prejuízo, preste bastante atenção.
se até 5 de maio, porque eu estou calculando que até 5 de maio eu já tenha pelo menos 80% de todos os trabalhos e exercícios corrigidos, uma vez que eu não estou ministrando agora a prova nas turmas, estou ministrando o sistema de trabalhos, né, que por um lado é um pouco mais eficiente, né, para os alunos e até um pouquinho para mim, mas se eu não conseguir devido ao excesso de acumulação, porque agora eu estou tendo acumulação, é automático, todos vocês receberão aprovação 100, pelo menos até aliviar a pressão desta situação que eu estou vivendo. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Se eu lançar mão desse recurso de aprovar vocês com 100 automaticamente, é um recurso de emergência até eu ter suficiente tempo, compreende? Para aliviar a pressão da situação que eu estou vivendo, porque a pressão está muito alta, né? Tanto que, infelizmente, agora está afetando a minha saúde, né? Eu tive um problema violento na sexta-feira, né? Meus batimentos cardíacos quase em alcance, chegou bem pertinho dos 200 batimentos por minuto, e aí eu me assustei, e chamei a minha médica em Boston, e ela vai me receber lá na clínica dela, graças a Deus não vai me cobrar nada, um aluno já me pagou a minha passagem, então estou viajando para estar quinta e sexta, né, tomando uma consulta, né, porque eu estou muitíssimo estressado, essa situação criou um estresse enorme, mas graças a Deus, não reclamo não. Deus está provendo, Deus está cuidando, Deus está colocando pessoas no caminho, e a gente está aí, na dependência completa de Deus, né? Eu falo isso para glorificar o nome do Senhor, não me queixo de nenhuma das lutas que eu estou passando, e a gente está crescendo muito, aprendendo muito, levantar a cabeça e dizer, e agora? O que eu faço? E Deus, por misericórdia, manda a provisão, manda a orientação, manda a direção, né? Eu quero agradecer a vocês, que vocês me ajudando em oração, o Espírito Santo entra com a providência, me ilumina, faz coisas que eu nem imagino. Amém, irmãos? Eu agradeço mesmo as orações que vocês têm nos feito. E olha, vocês não imaginam como a oração tem poder. Quem crê no poder da oração aqui? Alguém crê no poder da oração? Eu posso dizer de cadeira, irmãos, com muita humildade, eu tenho sido alvo do poder da oração. E sinto exatamente quando vocês estão orando por mim e por minha família. E Deus tem, graças a Deus, ouvido o clamor de cada um de vocês. E a minha oração é que Deus devolva a vocês 10.000 vezes mais. Não se assuste, não. De repente, as portas começarem a se escancarar para o teu lado, entendeu? Não se espante se começarem a acontecer milagres assustadores na sua vida. É aquilo que a Bíblia fala, né? É a lei da semeadura e da colheita. Você semeia, e Deus, por bondade e misericórdia, devolve lá, na colheita. Amém? Quantos creem na lei da semeadura? Quantos creem? Amém. Então espera que a tua colheita vai ser meio estranha, bem assustadora. E haja abraço para segurar a abundância que Deus vai dar para você no sentido espiritual, ministerial e até mesmo material, né? Eu quero terminar, antes de começar a aula, quero dedicar um texto, né, no meu coração desde o sábado à tarde. Eu falei, não, eu vou dedicar esse texto aos meus queridos irmãos da turma do médio da segunda-feira, e está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu poderia até ter te enviado esse texto em áudio, mas eu preferi fazê-lo pessoalmente. Diz assim, 1 de Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Saiba que o seu trabalho, minha irmã, meu irmão, no Senhor não é em vão. O seu trabalho de oração, de intercessão, o seu trabalho de amor, tá? O seu trabalho de estar aqui estudando a palavra de Deus, é tudo para o Senhor. E não é vão quando você faz isso com amor ao Senhor. Amém? Quantos creem nesse texto bíblico? Deixo com vocês e Deus estará melhor do que ninguém recompensando a cada um de vocês. Muito obrigado de todo o meu coração. Minha dívida de gratidão da minha família com vocês, ó, é desse tamanho e mais ainda. Vamos lá, gente. Página 4. Página número 4. Estamos falando de um tema polêmico, porque é polêmico falar de educação.
É um tema difícil falar de educação. É um tema até complicado, porque, infelizmente, estamos hoje vivendo uma era, uma condição aonde, infelizmente, as igrejas não estão e não têm valorizado a questão da educação cristã. Eu costumo dizer, uma igreja, um ministério, um grupo de obreiros educados, ok? A consequência será que todos também serão educados. Não é de ficarmos surpresos. Encontramos hoje muitas igrejas fora do plano, do padrão de Deus, muitas igrejas que, infelizmente, não valorizam em nada a importância da educação cristã. Mas todo o problema, repito, toda deficiência ministerial e espiritual é em decorrência ao desprezo que se dá à educação cristã. Então vamos agora ao ponto número B, ponto B ali na página 4, a importância do preparo. Somos instruídos pela palavra a meditar dia e noite, como nos ensina Josué 1:8, Salmo 1:2. E numa apresentação relacionada com a educação cristã, o preparo, o estudo é primordial. A palavra primordial quer dizer é fundamental, é necessário. Repito, mais uma vez, já devo ter falado isso dezenas de vezes. Eu conheço, eu entendo, entre aspas, que existem igrejas, pastores e ministérios que não dão uma moedinha de valorização ao estudo da palavra de Deus. Tenho convivido anos e anos, não falo isso aqui porque eu seja o melhor do que ninguém, eu falo isso com muita humildade. Eu acho que caminhando nos caminhos do Senhor, quase 53 anos, 48 anos de ministério desde que eu comecei a ensinar a palavra de Deus com 14 anos, eu quero acreditar, humildemente falando, para a glória do Senhor, que 1% de conhecimento de causa eu tenho. 1%. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não. E como humildemente aprendi a ter esse 1% de conhecimento de causa ao longo de 48 anos como educador e 52 caminhando nos caminhos do Senhor, eu tenho observado que cada ano que passa, isso de 30 anos para cá, o menosprezo ao preparo tem sido gigantesco. É impressionante. Hoje se valoriza tudo numa igreja, menos o preparo que envolve a educação cristã, menos o estudo. Está provado, irmãos, está provado. Nos últimos 10 anos, o estudo da palavra de Deus tem sido o investimento mais baixo de todos os tempos. Nunca se viu um investimento tão insignificante que as igrejas brasileiras, eu não estou dizendo as igrejas hispano-americanas ou de outras culturas, mas a igreja brasileira, lamentavelmente, é a que menos tem valorizado o estudo da palavra de Deus. Nunca é aconselhável improvisar, estamos aqui falando. O educador deve ser conhecedor da matéria ou assunto a ser desenvolvido. O Espírito Santo nos fará lembrar, obviamente, mas ele só pode lembrar aquilo que nós nos preparamos, aquilo que nós nos dedicamos. Dentro do assunto em pauta, ele ajudará aquele que se esmerou, pesquisou com o fito, ou seja, com o objetivo de ensinar outrem. Se eu não me preparo, como é que eu vou tomar pretensão que o Espírito Santo me faça lembrar daquilo que eu não estudei, não me preparei? Não, isso é arrogância, isso é pretensão, isso é querer eu manipular a Deus, e a coisa não funciona assim. Você vai me perguntar, como é que se prepara para ser um educador? No caso que você tem uma chamada para ensinar, para educar. Aí temos técnicas de preparação. Essas técnicas elas são muito simples. Podem ser usadas até por um professor de escola bíblica dominical, não precisa ser necessariamente um educador, mas os educadores usam esta técnica, mas repito, essas técnicas também podem ser adaptadas aos professores de escola bíblica dominical. Número 1, leitura em voz alta. Quem já experimentou estudar num recanto fechadinho, tranquilo,
privado em voz alta. Alguém já teve essa experiência? Irmã Ruth, pastora Priscila, irmã Tatiana. Se você nunca experimentou, não sei, isso vai muito também do estilo de cada pessoa, se a pessoa tem um pouco de tempo, de privacidade, né? Porque nem todos têm o tempo suficiente e a privacidade suficiente. Mas tente fazer uma experiência, você falando um texto ou um comentário bíblico em voz alta e procure repeti-lo pelo menos 5 vezes. Vai ter uma diferença, isso eu posso lhe garantir. É o meu caso. Alguém, se por exemplo, chegar 2 horas da tarde aqui na minha casa, vai pensar que eu estou louco, falando sozinho. Não, eu estou lendo o que eu leio, eu falo em voz alta. E geralmente um parágrafo, eu repito ele 3, 4, até 5 vezes. Aí você vai ficar mais espantado ainda. O que eu faço depois de 4, 5 vezes? Em uma dessas vezes eu estou gravando. Como é que é? Estou gravando. Eu tenho mais de 50 mil horas de gravação com a minha própria voz. Que isso, pastor? Você está ficando louco? Não. É a maneira que eu uso para alimentar minha memória. Isso não é mérito, isso é técnica, é Deus, claro, que nos ajuda, mas eu aprendi isso já há muitos anos. Então, esta aula que eu estou dando para vocês, hoje, eu já gravei ela, já ouvi ela mais de 9 vezes há 3 semanas atrás. Antes de dormir, coloco os headphones, programo para desligar em 30, 40 minutos, e eu estou ouvindo a minha própria voz e a matéria tal que eu estarei ministrando em dia tal. Eu não deixo desperdiçar 1 minuto sequer. A sua cabeça fica super cansada. Não vou me negar a vocês que agora, nessa situação com a minha família, minha cabeça está bastante cansada, mas é a maneira também que me ajuda a ficar bem focado, porque no meio dos problemas, vamos ser sinceros, temos uma tendência de perder o foco, correto? Sim ou não? No meio de agitação, de problemas, é normal que a gente perca o foco. Então, eu tive que criar uma técnica já muitos anos atrás, para quando chegasse um momento de aflição, de tribulação, de eu ficar apertado e ficar desenfocado, está ali. E é o que eu estou fazendo, e está me salvando a pele, mas acredite, esse momento que eu estou vivendo já há mais de um mês, ouvir as gravações da minha própria voz repetindo, está sendo um lenitivo, um fortalecimento tremendo, porque eu tenho estado um pouquinho desenfocado, mas quando eu coloco, ouço, leio, releio, ou reouço, isso me ajuda a reter o máximo na minha memória. Olha, a leitura em voz alta da Bíblia, livros e outros, além de aumentar o vocabulário, levarão um educador, professor, até mesmo um pregador, a corrigir a dicção e efeitos de eventuais erros na língua portuguesa. Quantos já perceberam que a língua portuguesa é um idioma difícil? Gente, se você disser que a língua portuguesa é molinho, 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 igual marshmallow, você está mentindo. É um idioma muito difícil. 10 vezes mais difícil que o espanhol. 25 vezes mais difícil que o francês. 40 vezes mais difícil que o italiano. Essa é a língua portuguesa. Por que eu digo isso com muita humildade? Os outros idiomas, o italiano eu aprendi fácil, o francês eu aprendi fácil, o espanhol praticamente é o meu idioma nativo, que eu já com 2 anos de idade falava espanhol dentro da minha casa em hebraico, com meu pai, mas o português, meu pai celestial. Na língua portuguesa, palavras que têm o mesmo som. Sessão, sessão, secção. E aí? Qual a diferença? Sessão com 2 S. Sessão com cedilha. Sessão com CE, 2 S AOTU. Perceberam? É o mesmo som, mas a grafia é diferente e, consequentemente, muda o significado. Quem já viu isso, gente? Palavras com o mesmo som, mas com grafia diferente. E, consequentemente, muda o significado. Então, nós temos que, queira ou não, temos uma noção básica de língua portuguesa. Quer ver um livro que te ajuda a melhorar o teu vocabulário na língua portuguesa? Quem imagina? Tem um livro aí que arrebenta. Quando você lê esse livro,
insistentemente, ele muda o teu vocabulário na língua portuguesa. Ó. Fica assim. Quem imagina qual o livro seria este? Ninguém abre o áudio para dizer nada? Qual o livro que você imagina que daria melhor aperfeiçoamento no teu vocabulário da língua portuguesa, na medida que você o exercite? O Aurélio? Não! O Aurélio é o segundo. Mas este livro é infalível. A Bíblia. A Bíblia, gente. A Bíblia, nunca ninguém percebeu o nível do linguajar que a Bíblia traz. Alguém já percebeu? É um linguajar elevado. É um português, pelo menos as traduções de Almeida, impecável, entende? Tanto que existe um livro que eu vou recomendar a vocês, eu vou depois postar em foto, chamado Português para Pregadores Evangélicos. É o melhor livro que existe no mercado para você aprender a língua portuguesa através da Bíblia. É impressionante. Eu vou postar assim que terminar a aula. O livro está ali na minha frente, mas para não fazer o movimento Almeida de voltar... Fiel é bem difícil, pastor. Como é que é? Almeida Fiel, ela é erudita, né? Ela é bem erudita, exatamente. Almeida Fiel e Almeida Atualizada. São as duas traduções da língua portuguesa eruditas, ou seja, um português impecável. Quero anotar aí, Almeida Corrigida Fiel, ACF, e Almeida Revista Atualizada, a ARA, 1969. No caso, não, perdão, a ARC 1969. Perdão, a ARA, desculpe. Eu estou pensando aqui na ARC. A ARC ela já é mais popular. A Almeida Revista Corrigida, ela já tem um português mais popular, mais diluído, mas a ARA, ou versão revisada, ela é muito erudita, concomitantemente ao mesmo tempo da ACF. O senhor recomenda a Esperança, pastor? Como? A versão bíblica, a Esperança? Ela não é uma versão, ela, na verdade, ela é uma paráfrase. Ela lembra muito a NLTH. Para ter como elemento de comparação, recomendo, mas não para estudo bíblico. Para estudo bíblico, quer notar definitivamente, você tem que usar Almeida, Revista Atualizada, ARA, ok? Ou Edição Contemporânea da Editora Vida, ou Almeida Corrigida Fiel, para estudo bíblico. A Esperança, a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista Corrigida, não recomendo para estudo bíblico. Você pode até tê-las para fazer comparações, compreende? Mas para estudo bíblico, Almeida Revista Atualizada, ou a ARA, ou a RA, Almeida Corrigida Fiel, ACF, ou a Edição Contemporânea. São as 3 melhores traduções de Almeida para estudo bíblico, por causa da limpeza, da pureza da língua portuguesa. Ok? Vamos lá. Sugestão que damos aqui na apostila. Sempre consultar um dicionário. Ei, quem de vocês tem um dicionário em casa da língua portuguesa? Recomendo. Se você não tiver um, compre. Nas casas brasileiras, geralmente vende o Aurélio portátil, o mini Aurélio. Ele é pequenininho assim, em torno de 1.200 páginas. O melhor de todos os dicionários, eu não vou mostrar porque ele aqui está embaixo, ele é enorme. Esse aqui, ó, bem grandão, é o Aurélio século XXI, tem 3.836 páginas. O melhor dicionário da língua portuguesa, mas não é necessário ter um Aurélio, que se você não pode, um de tamanho pequeno dá ajuda, e tem o Aurélio online, tá? Mas aí você paga uma assinatura, não me recordo de quanto, mas quem não tem acesso ao Aurélio físico, papel, você pode colocar ali, Novo Aurélio século XXI online lá no Google, e ele te dá a opção, aí você paga uma assinatura ou uma anuidade, né? Não sei se ela é, não me recordo se ela é mensal ou ela é anual, mas vale a pena você ter um dicionário de língua portuguesa, porque o dicionário sempre vai lhe ajudar o quê? Diante de uma palavra desconhecida, não é? A palavra, por exemplo, restolho, escabelo, não são palavras muito fáceis para você, assim,
Aquele lugar é o escabelo do trono dos teus pés. O que é escabelo? Escabelo é estrado, base. Entendeu? Então, nós temos que ter uma noção do que estamos lendo ou o conhecimento exato daquilo que estamos lendo. Por exemplo, aqui eu dou exemplo de palavras na Bíblia que nós encontramos que não é assim, ó, que você vai ter a interpretação na sua mente. Concupiscência. Alguém me dá a tradução da palavra concupiscência? Concupiscência. Rapaz, que silêncio. Ninguém sabe. Cobiça de coisas materiais. Cobiça de coisas materiais ou luxúria. Uma palavra que resume bem a concupiscência, luxúria. O que é uma luxúria? A pessoa cobiça de tudo. Desde a mulher do próximo, o carro do próximo, o dinheiro do próximo. Entende? Então, concupiscência, cobiça, ambição pelos bens materiais. Ou corresponde também à luxúria. Beneplácito. Qual o significado da palavra beneplácito? Benefício maior, não é? Não. Não? Não. Pastor, eu mais ou menos pesquisei, tá? Eu não sei se está certo. Vamos lá. Permissão ou autorização? Permissão, autorização dentro de uma vontade soberana. Isto seria o beneplácito da vontade de Deus, que Efésios 1:5-9 fala, ou seja, Deus, ele tem uma vontade que ela pode ser tanto soberana, que ela é perfeita e agradável, e pode ser também uma vontade permissiva. Aio. Não é ai, não, né? Um aluno leu aqui, ai, é dor? Não, isso não é dor, não. Aio. É alho, não, né? Não, também não é alho. Não é alho, nem é ai. Aio, aio. Alguém pode me dar o significado dessa palavra? Olha para vocês verem como a língua portuguesa é complicada. Não sei se está certo também. Um servo que era responsável por criar as crianças. Isso, era um cuidador. Dores. Um cuidador. Daí que vem a palavra grega pedagogo, ou paidagogos. A palavra aio, ela vem da palavra grega paidagogos. Daí, pedagogo, orientador, o que guia, o que ensina. Tisarta. Que isso, hein? Tá pegando, gente. Gente, acho que vocês vão ter que usar o Aurélio sempre quando estiverem lendo a Bíblia. Tisarta. Ninguém descobriu? Está lá em Neemias 8:9. Vamos ler? Papai do céu, olha, estou assustado. Pastor, pessoa que nasce em Tesba? Em Tesla, ou Tirsa. Tesla ou Tirsa. Ou Tirsa. Isto, Neemias 8:9. Irmã Tatiane está hoje afiada, está com um facão novinho, gente. Continuar assim, vou meter 75 para alegrar o coração dela. Deixa ela sair com a próxima. Vamos lá. Bufo. Ih, bufo. Bufo. Vamos ver se a irmã Tatiana descobriu o mistério do bufo. Bufo. Pessoa aventureira. Como? Pessoa aventureira. Pessoa aventureira, pessoa atrevida em fazer coisas que não convém, correndo riscos. Papai do céu. Macilentos. Pastor, só está pegando pesado hoje. Não é. Educação cristã é isso aí. Pálido, magro. Pálido, magro. Oh, meu Deus. Esse português é de que época, pastor? É da Bíblia, meus irmãos. Esquife. Ai. É defunto, é um morto. Oh, glória a Deus, alguém escapou. Anormal. Esquife. É defunto. Anormal. Não, esquife defunto. É um funeral. É um ataúde. Mas, de qualquer maneira, irmã Tatiana, a senhora ganha 75 já para a senhora se alegrar um pouquinho, né? É tanta luta nessa vida, então vamos aliviar um pouco as cargas uns dos outros. Então, irmã Tatiana, leva Muito aí obrigado, pastor. 75 para ajudar nas suas notinhas. Não, caixão de defunto, não? Esquife, sim, é ataúde. A tradução correta é ataúde ou caixão. Entende? Para vocês verem que a língua portuguesa ela é complexa. Sobretudo na Bíblia, e sobretudo se a tradução
for aquela impecável como a Almeida, Revista Atualizada ou a ACF, entende? Então, eu não recomendo vocês usarem traduções de equivalência dinâmica, que seriam as paráfrases. Elas são muito boas para você decifrar o significado do contexto, mas muitas das vezes elas não dão o significado original como o idioma escrito em questão, né? O hebraico, o aramaico ou o grego quiseram nos revelar. Muito bem. E essa envolve a técnica em voz alta. Não ser prolixo. Prolixo quer dizer alguém abriu o áudio e está vazando o som. Eu vou fechar de novo. Isto, faça a minha bondade aqui. Quem for abrir e voltar, volte a fechar, né? Você pode participar à vontade, desde que abra e feche o áudio, porque sempre vaza um sonzinho no fundo. Vamos lá. Não ser prolixo. Prolixo quer dizer excessivo, muito longo, dilatado. Há situações que ser detalhista é uma necessidade, mas haverá situações que ser detalhista, ou seja, prolixo, não convém. A objetividade e a clareza traduzem a segurança do educador. Eu posso expor uma matéria, um assunto com profundidade, mas com objetividade. Quando eu quero entrar em algo mais prolixo, é mais objeto de pesquisa. Aí eu lanço para o aluno se encarregar de fazer essa pesquisa. Número 3, cuidado com o cacófato. Essa palavrinha na língua portuguesa acaba, destrói, olha só. Segundo Aurélio, que é um cacófato, som desagradável, palavra obscena, proveniente da união das sílabas finais de uma palavra com as iniciais da seguinte. Um cacófato pode produzir risos, mas também desviar a atenção. Exemplo, a viúva pobre deu tudo que ela tinha. Na que tempo tinha, alma minha, etc. Vocês percebem essas conexões de palavras uma com as outras geram um som desagradável, que pode ser mal para os ouvidos, pode ser tomado como obsceno e pode ser objeto de risos. Não é por isso que o pregador tem que ter um cuidado enorme quando ele está usando certas combinações de palavras, bem como aquele que ensina, porque para quebrar o espírito de uma pregação, de um ensino, assim, é muito rápido, então tem que ter muito cuidado. Neste caso, pessoas que tenham dificuldade em manejar o vocabulário, é recomendável sempre trabalhar com esboço. Eu sei que tem pessoas que não gostam de usar esboço, isso vai de cada um, mas para quem tem dificuldade no manejo, no uso das palavras, ok? O uso do esboço é muito bem-vindo, porque o esboço ele trabalha como o quê? Como um mapa. Ele vai te orientando, te orientando. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não é necessário você ler o esboço. Eu fico também um pouco surpreso que tem pessoas que vão ao pé da letra, leem o esboço. O esboço não é para ser lido. O esboço é para ser uma orientação, é para ser uma ponte de indicativa, como placas de trânsito. Você não vai estar... Né? Quando eu era criança, eu gostava de ler as placas, né? Em alta velocidade, a saída 4, blá, 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 blá. Meu pai, para com isso. Mas eu gostava, não pensa uma coisa... Eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade, nunca me esqueço. Tanto que eu memorizava com uma facilidade enorme, né, no Rio de Janeiro, as entradas e as saídas da Avenida Brasil. Se você me perguntar qual é a entrada da Avenida Brasil, 3.291, se não mudou, é a entrada 29, 27 e 23. Tem tudo de memória, porque eu amava ler placa. Pastor, você é normal? Talvez eu seja. Mas eu gostava de ler placa de trânsito. E até hoje, né? Uma coisa que me fascina é placa de trânsito. Né? E placa de trânsito aqui na área de Orlando é o que não falta. É impressionante. Tanto que até confunde a cabeça. Quem já esteve aqui em Orlando alguma vez, é placa para aqui, placa para colar, que é um pouco normal. New Jersey também, onde mora a nossa irmã Ana Paula, meu Deus, vai ter lugar para ter placa para ali e para cá. Sobretudo na confluência de New Jersey e Nova York, é muitas saídas, muitas entradas, então se faz necessário ter muitas indicações, e mesmo assim os camaradas às vezes erram com as saídas. Estou dando esse exemplo no sentido do esboço, tá? Se você tem dificuldade em manejar palavras, quando você ministra, dá um testemunho, ensina,
vale a pena fazer um esboçozinho só para, entendeu? Dar a orientação, princípio, meio, enfim. Eu entendo que tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis usar esboço. Vamos lá. Número 4, não usar expressões vagas pelo desejo ou vaidade de mostrar cultura, erudição, ainda que trate de frase bela e poética. Se você for usar uma frase baseada em poesia, num fato histórico ou qualquer outro fato que não esteja diretamente ligado com a Bíblia, muito cuidado. Você pode estar lançando uma coisa muito evasiva e pode ficar vazio, literalmente vazio, e o povo no ar, fica no ar sem entender nada. Então temos que ter muito cuidado com as abordagens ou como se diz, as colocações, as ilustrações que muitos ensinadores e pregadores costumam fazer. Esse ponto D aqui interessante, a aparência do educador, também serve para o professor de escola bíblica dominical. A aparência e apresentação física do educador, professor, ou de alguém que está diante de um grupo de alunos ou no auditório, ou até mesmo no culto, deve estar sintonizado com a ocasião, o tipo de reunião e com a importância do tema. Vale dizer, coerência. Qualquer descuido poderá implicar na reprovação ou brilho do que foi proposto. Então, uma aparência, né, com o cabelo, com a vestimenta, com a expressão facial. Tem pessoas que, no tempo, parece que teve um torcicolo facial. Não dá um sorriso, não expressa uma empatia. Entendo que nem todos os dias estamos para sorrisos. Entendo que nem todos os dias nós estamos empáticos. Então, naqueles dias, às vezes, que temos vontade de chutar o balde e até a canela do nosso irmão. Mas, em se tratando de transmitir a palavra de Deus, temos que buscar a graça de Deus para ter o mínimo, entendeu, de uma aparência, tanto na atitude facial, no trajar, na vestimenta, nada que cause constrangimento ou impacto ou mesmo rejeição para aqueles que estão nos ouvindo. Na aparência do educador entram alguns elementos. Primeiro, traje espalhafatoso. O que é espalhafatoso? Chamar atenção. Tem pessoas que têm carência afetiva, autoestima muito baixa, e elas vão demonstrar isso, sabe como? No trajar, na vestimenta. Eu não sei se eu já comentei com vocês, conheço, não vou dizer aonde, por uma questão de profundo respeito, um pastor querido, homem de Deus, mas ele tem um probleminha. Ele gosta de cor de abóbora. Paletó cor de abóbora. Calça cor de abóbora. Gravata cor de abóbora. Relógio cor de abóbora. Capa da Bíblia cor de abóbora. Falei, meu irmão, me explica aí, como é que veio esse amor ao cor de abóbora? Quando eu tinha 8 anos de idade, ele começou a contar uma historinha. Eu falei, não, está ligado a algum trauma emocional. Ele ama abóbora. E ele ama doce de abóbora que a esposa faz. Então eu falei, o negócio não é sério. Isso é caso para psicólogo. Nunca vi alguém gostar tanto de abóbora. E é assustador que ele é tão inocente, ele é tão natural, ele entra na igreja e está todo mundo, parece um farolete caminhando. E amarelo banana, já viu aquele amarelo banana? Você apaga a luz, aquele amarelo mais forte que a camisa do irmão Wellington. A camisa do irmão Wellington é discreto, um amarelo bem discreto. Rosa, vermelho. Mas não, aquele amarelo que apaga a luz e você vê fluorescente. É assustador. Eu conheço uma irmã na Geórgia, ela é hispana, ela é a Mrs. Yellow. Incrível. Quando ela vai no púlpito, tudo dela é amarelo. Mas isso temos que ter muito cuidado, porque isso causa dificuldades. Olha só, o traje deva ser os mais discretos possíveis. Discretas, porém limpa e elegante. Nenhuma peça deve ser alvo da atenção mais do que o assunto a ser tratado. O objetivo não é eu, não é você com o nosso traje. O objetivo é a palavra que vai ser ministrada, pregada, ensinada. Exemplo, uma gravata de cores berrantes, ou um nó avantajado, um anel de formatura com uma pedra de tamanho exagerado. Tem irmãos que fazem questão de dizer só dá o tal de teologia, daqui a pouco o dedão. O negócio parece um ovo de codorna brilhando no meio do público. Meu Deus, irmãos, não tem necessidade de exibicionismo. A pessoa não precisa dizer que é. Ela já prova nas suas atitudes que ela é.
Tem pastores que, com todo respeito, eu falo isso com muito respeito, fazem questão, sou o doutor, a igreja não precisa saber que você é doutor, que você é magistrado, que você é mestre nisso e aquilo. Demonstre aquilo para o qual Deus lhe chamou no seu chamado, porque o seu chamado é para edificar, não é para ser exibido como um troféu para que todos admirem a você. A admiração tem que ser para Jesus Cristo e tem que ser para a palavra de Deus. Outra coisa também são bermudas e camisetas sem manga, calçados, sapatos, sandália ou tênis em perfeita ordem. Evitar chinelos. Mas é um luau, é um culto de luau, é outro assunto. Mas se não é um culto de luau, evita chinelo. Nosso público-alvo merece o melhor. Enfim, estamos trabalhando com educação e com educação cristã. Aqui um erro de digitação, educação cristã. Educando pessoas para Cristo. As mulheres devem evitar roupa curta. Ih, pastor, só é machista. Presta atenção no que eu estou falando. As mulheres devem evitar roupa curta, decotada e joias extravagantes. Atitudes como essas evitará que os ouvintes se dediquem naquele momento ao trabalho de avaliação de seu traje à matéria proposta. Os irmãos, as irmãs, com profundo respeito, eu tenho a dizer, não é por machismo, é que existem irmãs que têm o seu corpo, eu falo com muito respeito, avantajado. Tem mais curvas do que a Estrada de Santos. Se coloca uma roupa justinha num corpo cheio de curvas, o que vocês acham que vai acontecer? Eu conheço uma pregadora, não vou dizer quem é ela por respeito, é uma mulher de Deus, mas ela anda com uma roupa assim colada. No que ela se movimenta, a roupa se movimenta com ela, entendeu? E quando senta e cruza as pernas, só a misericórdia, só a misericórdia. E ela sabe que a roupa está curta, que ela fica assim, ó. Já viu aquela irmã que tem aquela dor de consciência que fica assim? Repuxando. É uma coisa... Aí entra um problema de falta de ética. Falta de ética é resultado de falta de educação cristã. Infelizmente, temos demais nas nossas igrejas falta de ética. E por que falta de ética? Porque não houve uma educação prévia que orientasse, que treinasse. Aí entra a questão do treinamento de obreiros, né? São poucas as igrejas hoje que dedicam tempo e esforços em dar um treinamento básico de obreiros, entrando com a matéria ética cristã, postura. Obreiro na casa do Senhor tem que ter postura na vestimenta, nas atitudes, até no olhar. Já viu aquele obreiro que está ministrando um estudo, pregando, e está com o olhar fixo só numa pessoa, e geralmente é sempre na direção de uma irmã, e a irmã fica, o que o pregador está querendo comigo? As mais ingênuas acreditam, está tendo revelação de Deus, está tendo visão de Deus. Está tendo revisão? Está tendo revelação. Morde aqui para ver se sai Coca-Cola, sai sangue. Tem muitos que ficam assim, como diz aquela música, estão olhando para a boutique da irmã. Isso é sério, isso é maldade. Então temos que... O obreiro não pode deixar a chamada aparência do mal reluzir. A Bíblia diz, né? Fugir da aparência do mal. Escute, se você está ministrando a palavra, o que te leva a você ficar com o olhar fixo na irmãzinha todo o tempo? Ela é bonitinha, pastor, ela é simpática, mas você é casado, ela também, então toma vergonha na tua cara. E tem um pouco de educação a mudar a visualização das pessoas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Outra coisa, aí vem a questão do cabelo despenteado. Ter cuidado com os ventiladores. As irmãs amam, né? Gastar um tempo necessário preparando o seu cabelo, seja ele muito comprido, seja ele relativamente volumoso. Os cabelos compridos dão muito mais tempo e muito mais trabalho, né? E homens também. Não é o meu caso, não é o caso do irmão Kleber, não é o caso do irmão Wellington, que nós já estamos com a vida ganha, né? Também do nosso irmão José Carlos, né? É bem rápido, é bem prático, correto, irmão Wellington? É prático, né? Daí uma penteadinha de leve, eu não tenho nem mais esse trabalho de pentear, né? Irmão Kleber também, mas só dá uma escovada de jeito, já está, entende? Mas essa questão do cabelo despenteado muitas vezes se aplica às irmãs, né, que têm o privilégio de terem, né, o couro cabeludo, né, avantajado. Vamos lá. Os que usam barbas e bigodes, e mesmo que não usam, muita atenção
e cuidado. Aí vai mais do costume da denominação, do costume da igreja. Tem igrejas que não aceitam de jeito nenhum o obreiro usar barba, usar cavanhaque, usar bigode. Eu fui numa igreja há alguns anos atrás, em Milford, interior de Massachusetts. Me convidaram, mas não me conheciam. Foi recomendado por um aluno de uma outra escola teológica, estou falando de 2009, né, que eu ministrei, e quando eu cheguei naquela igreja, o pastor olhou assim para mim: o irmão não vai ministrar. Qual o problema? É um grande prazer tê-lo conhecido, mas o irmão não vai ministrar. A menos que o irmão faça o seguinte. Aí ele, delicadamente, me colocou uma caixinha na minha mão. O banheiro está ali. Pastor, não estou lhe entendendo. Tire o seu bigode. Aí o irmão ministra. Como é que é? Não há problema. Está aqui. Ele me deu uma caixinha com a lâmina de barbinha novinha. Eu falei: irmão, eu não estou entendendo. O que tem a ver o meu bigode com a ministração? Mas não é costume da nossa igreja termos obreiros, é indecente o uso de bigode. Sério? Que pena que não me avisaram. Aí eu educadamente devolvi a caixinha para ele. Pastor, obrigado. Eu não vim aqui para ser tropeço na vida de ninguém. Se vocês têm esse costume e eu não fui informado, então... Não, irmão. Nós não temos outro pregador. Claro, senhor. Você é a pessoa mais adequada a me substituir. 1000 perdões. Deus os abençoe. Me insistiram umas 2 vezes para eu voltar, contanto que eu rapasse o bigode. Eu simplesmente disse: não, isso eu não vou fazer. Não, pastor, não custa nada, é por causa das almas. Irmão, me perdoe. Isso eu não vou fazer, né? Já fui de uma igreja, raspei o cavanhaque por amor, mas o bigode mantive. Agora, raspar o bigode, Jesus da causa. Aí estamos querendo entrar em extremismos, né? Tudo com equilíbrio, irmãos, tudo com equilíbrio. Número 3, óculos. Evitar limpá-los na hora da ministração, só em caso extremo, né? Que cair alguma coisa que esteja obstruindo definitivamente a sua visão, né? Mas se não tem esse problema, evite limpar os óculos na hora da ministração. Os que usam somente para leitura devem ter o cuidado de não ficar pondo, tirando os óculos. Já viu aquele irmão, aquela irmã? Põe, tira, tira, põe, põe, tira, tira, põe. Daí fica uma coisa bem indelicada, chama a atenção das pessoas, criando distração. Pode tornar um péssimo hábito que volatiza a atenção. Evitar o uso de óculos escuros. Eu conheço uma missionária que ela só prega de óculos escuros. Até já pensaram, pergunta, ela é ceguinha? Não, ela tem um hábito de pregar com óculos escuros. E isso é antiético, é uma certa forma de desrespeito. Tiques nervosos. Isso aí é difícil. Tem gente que tem uns tiques nervosos que só papai do céu na causa. Onde colocar as mãos tem sido um grande problema para o educador, mas tudo pode ser corrigido com treinamento e bom senso. Eu conheço irmãos excelentes pregadores e ministradores, mas tem certos tiques nervosos, como, por exemplo, isso aqui, com todo respeito. Está pregando, o Senhor Jesus é maravilhoso. Chega a se tornar cômico, chega a se tornar ridículo. Outros assim, com o dedão dentro da orelha, outros amaciando a mandíbula, e outros tiques que têm por objetivo que distrair. Então, se você já percebeu que tem um tique nervoso, procure treiná-lo, ou seja, deixá-lo quietinho na hora da ministração. Postura. Posição das pernas, homens. As mulheres, sem dúvida nenhuma, dão goleada de melhor comportamento, se portam melhor. Mesmo assim, é necessário ter cuidado se a ministração for sentada, sem nenhum parapeito ou mesa. Você já viu obreiros se sentam, eu falo isso com muito respeito, abre as pernas assim, uma coisa ridícula, feia, chamativa. Já fui numa igreja que tem o hábito, né, de ter o púlpito cheio de cadeiras com 10, 15, 20 obreiros, e parecia um coral, todos de pernas abertas. Eu falei, isso aqui é um pacto, é um voto? Não estou entendendo, está todo mundo assim, de perna aberta, uma coisa, mas é uma questão de educação, ou de deseducação, né? Também tem o cuidado também tem que ser redobrado com a questão das irmãs, e sobretudo se elas usam roupa muito ajustada, ou saias ajustadas. Número 6, a apresentação física deve ressaltar somente
3 pontos de atração. Ó, em tudo em mim e em você, quando estivermos falando com as pessoas, vamos nos focar nesses 3 pontos de atração. Preste atenção que são simples. A voz, não ser baixa demais a ponto das pessoas se esforçarem e não te entender nada. E nem alta demais para que possa incomodar. Então, mantenha um nível de voz agradável ao ouvido de todos. O olhar sempre voltado para todos, nunca fixo em um só ponto. E o semblante, ainda que você esteja passando dificuldades, lutas e problemas, tenta demonstrar um pouco de empatia. Eu sei que às vezes é difícil. E se você está passando um momento altamente difícil, mais vale não tomar o púlpito, mais vale não falar do que está ali e... Pai do céu, meus irmãos, eu estou passando uma prova como nunca... Não, você vai ali para ser instrumento de Deus, para transmitir motivação, para transmitir edificação, para transmitir estímulo. Não todos os dias eu vou estar sorrindo, mas se você chega à conclusão que você não está nas condições de falar, melhor não tomar o microfone para não causar esse tipo de constrangimento diante do público. Letra E. Estamos na página 5. Impacto. Todo o sucesso de uma boa aula, discurso, sermão, conferência é demonstrado logo no início da atividade. Olha só, alguns aspectos. Número 1. A conquista pode ocorrer com o primeiro olhar, gesto ou frase. O corpo fala e mostra se o educador está seguro e preparado ou não. A introdução não da matéria do discurso sermão, mas a saudação pode demonstrar o domínio que se terá sobre a classe, plateia ou grupo. Por tanto tempo que eu ministro e ensino, quando eu faço teste, por exemplo, para novos professores, eu tenho uma tática que em 10 minutos eu detecto se a pessoa realmente vai dar para o negócio ou não, ou se depende de um treinamento melhor para se aperfeiçoar. Então, depois de 10 minutos, eu delicadamente interrompo a pessoa, irmão, irmã, vamos dar uma melhoradinha nesse aspecto. Claro, a pessoa não percebe quando ela está no transcurso, digamos, de uma motivação falando. E é importante que a primeira impressão, como já sabemos, é a que fica. Virando a página 6. Número 2, a força do educador não depende somente do que fala, mas também da forma como fala, da forma como transmite. Para que isso aconteça, é necessário ter segurança do que vai falar e colocar o coração no assunto. Quando eu falo coração, eu falo dedicação. Estava lendo esses dias que John Wesley, quando ele se preparava para ministrar um sermão, ele o repetia de 30 a 50 vezes em voz alta. Gente, preste atenção. Ele se preparava para ministrar um domingo. E ele geralmente passava a semana repetindo aquele sermão de 30 a 50 vezes. Então, ele tinha plena segurança do que ia transmitir. Claro, a despeito da unção de Deus que viria sobre ele. Então, a repetição ainda é uma estratégia válida e que funciona muito. Temos que ter segurança do que vamos falar, do que vamos ministrar, do que vamos ensinar, mas para tal temos que colocar o coração no assunto. Por vezes temos que construir caminhos e pontes para obter o resultado desejado. É certo que o Espírito Santo ajudará, e sem essa preciosa ajuda, jamais teremos sucesso, pois estamos tratando de educação cristã. Lembro-me de um conferencista que deparou com um auditório com mais de 3.000 pessoas. Não é fácil. Você já falou diante de um auditório com mais de 3.000 pessoas? Alguém já tem essa experiência aqui? Sério? Ninguém. Eu estou sozinho, infelizmente. Pensava que alguns de vocês, como o irmão Kleber, já tivessem tido essa experiência de falar num auditório de mais de 3.000 pessoas. A maioria das pessoas, o quê? Estavam ali irrequietas. Essa é uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Ele entrou num palco devagar, aproximou do microfone, mudo, enquanto tentava dominá-los com seu olhar, tirou o palito. Olha que interessante. Virou no avesso e gritou: estão vendo a minha arma?
O auditório emudeceu. Ele prosseguiu: os senhores não estão vendo, mas estou armado e trago comigo a mais poderosa e letal arma do mundo, porque ela pode atingir a alma e transformar mente e corpo. Tenho a palavra. Perceberam? Ele entrou com uma estratégia, ele entrou com um palito, ele entrou com um palito de sorvete. E assim, na penumbra, na pouca luz, as pessoas julgaram que era definitivamente uma arma, uma pistola calibre 21. Então o povo já, oh meu Deus, o camarada já entrou armado para fazer um estrago aqui, mas ele usou aquilo como uma estratégia para o quê? Para despertar a atenção, para despertar a motivação das pessoas. Aí, em questão de poucos minutos, ele conseguiu, né, se desvencilhar de um possível mal-entendido, que não foi, na verdade, um mal-entendido, mas uma estratégia para despertar as pessoas a colocarem sobre ele a atenção. Número 3, nunca inicie lendo uma aula. A saudação é de suma importância, e o primeiro contato que olhar abrirão porta e prepara o caminho para chegarmos onde queremos chegar. Isso aqui são técnicas que envolvem preparação. Todos entenderam essas técnicas? São muito simples, são super práticas, aí você tem que usá-las adaptando-as a seu estilo de ser, mas sempre deixando claro, não use-as em exagero, em excesso, nem de mais, nem de menos, porque todos os excessos ou subtrações sempre serão prejudiciais. Letra D. O objetivo fundamental e os fins da educação cristã. Pastor, para que eu preciso de educação cristã? Agora você vai entender com bastante profundidade a coisa. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, olha o que ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos lá. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo? O que esse texto, na verdade, está querendo dizer? Vamos partir de um princípio. Existe a perfeição no lado ou no ângulo humano? Sim ou não? Vamos lá. Não existe. Então, aí nós temos um pequenino problema de lermos o contexto. E qual é o contexto? É o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Quando eu leio, releio, leio, pelo menos 3 a 4 vezes, aí eu vou descobrir exatamente o sentido desta palavra perfeito que Paulo aqui nos coloca. Aí quando você vai, claro, quando você tem a oportunidade de lançar a mão da exegese bíblica e vai lá no original em grego, aí você não precisa gastar tanto tempo lendo o capítulo 1 que você já descobre. Então você tem 2 formas de descobrir o significado dessa palavra perfeito. Usando as ferramentas da exegese, ou seja, um dicionário grego-português e uma Bíblia, né, no Novo Testamento no grego, aí você detecta a palavra, já descobre o significado. Ou na dificuldade de você não ter essa ferramenta da exegese bíblica, você lê todo o capítulo 1 pelo menos umas 3 vezes. E aí você descobre o significado da palavra perfeito. Alguém tem ideia? Qual o significado da palavra perfeito neste texto? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos lá. Pastor, eu vou falar o que eu entendi, tá? Perfeito, A gente está falando o perfeito de Cristo, como Cristo foi o homem perfeito aqui na Terra. É o que eu entendi. Ainda não. Sem mácula, sem mancha, Ainda não. sem nada a ser... Provados? Ainda não. Fala do caráter de Cristo, perfeito no caráter, não? Está chegando lá, irmã Eliade. Já a irmã Eliade já está começando a subir o degrau da escada. Provados? Não necessariamente provado. A irmã Eliade até agora foi o que esteve mais próximo. Ela está subindo. Isso é uma progressão. Já está no 2º degrau. Já está no 2º degrau. Aquele que se apresenta diante do Senhor Jesus ou da obra, algo a ser feito e vai fazendo com perfeição, porque no final do 29 ele fala
a obra em mim poderosamente. É, na verdade, você se aperfeiçoando naquilo que tem que se fazer, ao que o Senhor nos dá e nos capacita todos os dias? A Priscila já pulou 2 degraus para cima, já está chegando lá. Olha só, vocês estão acompanhando a questão da interpretação do texto pelo contexto. Seria Sacrifício, pastor? Como é que é? O sacrifício? Não, não. Irmã Eliadina falou alguma coisa. Diga, irmã Eliadina. Estou desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, porque Jesus é a perfeição. Deu mais um degrauzinho acima. Eu não consegui ouvir Eliadina. Desculpe, repita de novo. Seria como apresentar como obreiro. Fugiu. Irmã Eliadina, não pode fugir, irmã Aqui. Eliadina. Aprovado. Aprovado. No caráter de Cristo. Subiu mais um degrauzinho. Então, vocês estão chegando lá. Vai resumindo uma só palavra. Jesus é perfeito e a perfeição está em mim. Está subindo outro degrauzinho. Está faltando uma palavra. Essa palavra resume exatamente o significado de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Manda ela aí, pastor. Vai. Equipado. Ai, ai, ai. Equipado. Essa palavra aparece lá em Efésios 4,16. Que coisa linda. Então, Deus quer que estejamos equipados. Esse é o significado da palavra. Apresentemos todo homem perfeito. Não existe a perfeição no ângulo humano, concordam? E a perfeição divina, pior ainda. Ela é impossível de ser adaptada no homem, no ser humano. Nós lutamos para sermos os mais parecidos possíveis com Cristo, mas uma coisa é parecer-se, outra coisa é ficar idêntico a Ele. Ser idêntico a Cristo é impossível, nenhum de nós seremos idênticos, mas semelhantes aqui na Terra, parecidos aqui na Terra, com certeza. E a prova disso é esta palavra grega, que ela pode ser interpretada pelo contexto como perfeitos em Cristo. Anotaram? Então, equipados. E esse equipamento, ele advém, ele é resultado de quê? De treinamento, de preparo, de educação. Você sabe quanto tempo se leva, em média, para se educar razoavelmente um ser humano? Razoavelmente. Um tempo médio. Alguém pode ter uma ideia? Eu creio que eu já falei isso. Na primeira ou na segunda aula. Um tempo médio, não é um tempo completo. Para se preparar. 5 anos. Como? 5 anos. Não. Para educar. Para dar 30 formação. Para dar formação. Formação, desculpe. Para dar uma formação razoável. De Educar, 17 a 18 anos? educar podemos fazer até em 5 anos. Não, ainda é pouco. Para 20 anos, pastor? Uma vida. A vida uma toda. média de 50 anos. A vida Que bom. Nossa, Então Em eu se, ainda tenho muito a tratando, aprender. em se tratando de formação. Uma Entendeu? vida. Exato, uma vida. Já tô Educação, educada. a partir do 5º ano, você pode dizer, estou conseguindo algo a nível de educar. Entendam? A nível de, isso segundo a pedagogia. Mas uma formação razoável em torno de 50 anos. Com a conclusão que chegamos. É muito difícil mudar uma formação assim. Muito. Concorda comigo? Até que flua dele naturalmente, né? Que ele flua dele naturalmente. Exato. Aí temos um outro problema. Quanto tempo vai fluir na pessoa de maneira natural? Vai variar muito. Vai variar as situações adversas ao redor, vai variar a sua formação familiar, a sua É formação entrega, né, pastor? espiritual. É a entrega. A entrega ela faz parte, mas não nos esqueçamos que nós somos fruto, resultado de várias formações, né? Formação familiar, o que aprendemos de papai e mamãe, a ambiental que está ao nosso redor, concordam? E a espiritual, ministerial e a acadêmica. Então, nós somos resultados de 4 formações. E essas 4, ao longo de quase 50 anos, ela nos dá um molde de uma formação razoável. Ainda não está completa. Se uma pessoa vive 80, 90 anos, ela foi privilegiada em ter uma formação um pouquinho mais avançada que a nossa, né? Que cada um de nós estamos aqui tendo. Forja, né?
É bem complexo. Irmão Kleber, tem algo a falar? A palavra grega ali, teleios, ela tem um significado de a tradução de maduro, a palavra que Paulo usa, teleios. Maduro, equipado, teleios, exato. No caso, o próprio contexto mostra qual nos anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Leteleios tem 3 sentidos: maduro, equipado e competente. Perfeito, irmão Kleber. Só por causa disso, receba aí, 50 na sua gaveta. Meu Deus! O interessante é que o teleios não é perfeito. Não no é. sentido de sem pecado, é no sentido de, como o senhor falou, de equipado para ser maduro, e não uma pessoa... a própria Bíblia fala em Efésios 4, e quando fala do ministério, que os ministérios foram constituídos para que a igreja seja edificada. Exato. E trabalhe como engrenagem, de maneira que as pessoas sejam maduras e não levadas por todo o vento de doutrina como meninos. E essa maturidade é que os educadores batalham pesadíssimo para trazer à igreja. Creio que vocês já devem ter lido, né, Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Alguns ensinadores deixam claro que são 5 ministérios, mas quando você lê no grego koiné, não são 5, são 4. Vale a pena a gente dar uma olhadinha? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 11. Não Porque é que eu quero... todos os 4 são mestres. De uma certa forma, mas tem uma particularidade aqui que pouco eu tenho observado. Isso aqui é bem interessante. Efésios capítulo 4, versículo 11. A ele mesmo deu uns para apóstolos, o outro para profetas e o outro para evangelista e outros para pastores e doutores. E ele mesmo deu uns, tá? Como não temos condições aqui de pegar o Novo Testamento no grego koiné, né? Porque isso daria um pouquinho mais de tempo, né? Mas o irmão Kleber está ali com a ferramenta na mão dele, então ele vai avançar e vai enxergar como está no grego. Como eu estou aqui, que eu estou usando o meu Novo Testamento interlinear português-grego. Mostra aí, Kleber. Isso, mas olha só, como a maioria, né? Olha lá, irmão Kleber tem um ferramentão violento. Aí fica difícil, né? Fica difícil, né, mano? Difícil, fica bem... fica duro. Duríssimo, mas quando vocês chegarem no bacharel em teologia, eu vou recomendar a vocês livros que vocês terão que adquirir. Não é uma obrigatoriedade para vocês entrarem na profundidade do texto Tem esse também. nos originais. Esse aí é dinamite, é dinamite. Eu tenho ele em espanhol, inglês e português. Muito bom. É uma das melhores obras de léxico grego. Isso aí é para arrasar, né? A matéria de grego 1, eu estou muito dividido no bacharel. Se eu vou usar apostila ou vou usar parte deste livro, que acredito que eu vou usar parte deste livro, né? Na verdade, no bacharel a gente vai mudar um pouquinho. Vamos ter 18 matérias no bacharel, das quais entre 7 a 9 matérias vamos usar livros bem acessíveis, né? Não de valores muito caros, que o pastor Valentim e a Edições CPD poderiam ser com toda facilidade fornecer para vocês com desconto, mas aqueles que forem partir para o bacharel, é claro. Vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha aqui um macete. Uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Chama atenção a esse jogo de palavras. Uns para, outros para. Uns para e outros para. No grego tem a conjunção estim, que distingue, que separa um ministério do outro. Mas observe aqui que quando acontece e outros para pastores e doutores, ele não vai essa regra. Porque se fosse 5, seria e outros para pastores e outros para doutores. Estão observando aí que isso não acontece. Se a lógica do texto nos trouxesse 5 ministérios, para seguir essa mesma linha gramatical, teria que estar em português também. E outros para pastores e outros para mestres ou doutores. Em outras palavras, o ministério pastor-mestre é um só. É poimen didáskalos, no grego, ou seja, o que alimenta
o que nutre formando. Então, ministerialmente, todo pastor, estou falando ministerialmente, eu não estou falando hierarquicamente, porque muitos nós confundimos pastor, título, hierarquia, e pastor, dom ministerial. Isso confunde muito. Mas o pastor, amém, o pastor que seja no título, no ofício e seja na função, no dom ministerial, então todo pastor que tem o dom ministerial de pastor, pela necessidade do próprio dom em si, deveria ser um mestre. E um mestre deveria ser um pastor, mas isso não acontece. Em 80% dos casos, um pastor, no título, ele não é um mestre. Aí entra a deficiência do ministério do doutor, do mestre. Aí, quando Deus traz um mestre, um doutor na igreja, começa o bendito, o maldito do ciúme. Não, ele ensina bonito, o povo está gostando, o povo balbucia mais o nome dele do que o meu. Vamos lá, antes de ele tirar o tapete do meu pé, eu tiro o tapete primeiro eu. Aí começa, porque não tem a visão dos ministérios. Irmãos, na igreja, todos nós fomos chamados para cumprir uma função. Verdade. Todos nós somos importantes. Não tem essa de chegar um e ser melhor e maior do que o outro. Se um pastor de igreja tem essa visão, ele é uma visão míope, é visão de galinha, com todo respeito. Você sabe que a galinha, ó, os olhos dela são lateralizados. E a galinha não enxerga mais de 30 centímetros na frente do seu bico, se você sabia. Então, a galinha é um animal que vê turvo, ela vê turvo e lateralizado. Tem ministérios, pastor, que eles, desde o diácono, ele já tem que estar estudando teologia, porque ele já visa a ser um mestre, um pastor. Aí está. Mas quantas igrejas, quantos ministérios, quantos líderes e pastores hoje estão motivando para isso? Pouquíssimos. Pega 10 igrejas, se você tiver 2 que estão fazendo isso, é demais da conta. E aí, quando vem aquelas 2, elas até são tidas como suspeitas. Não, peraí, essa igreja está querendo ser melhor do que a outra. Não é, irmãos. Isso é uma necessidade que se vê pouquíssimo, mas isso tem uma raiz, isso tem uma história. Como tem... Parece saudável. Mas o problema, irmão José, como vem lá, vem um problema que vem lá de trás. Tá? Vamos voltar ao ponto, formação. É um problema de formação. Você vai mudar essa não é informação, de formação. Eu, você, nós, conseguiremos mudar essa formação assim? Não. Conseguiremos fazer em 10 anos? Conseguiremos fazer em 20 anos? Porque se multiplica essa ideia. A ideia se multiplica. Exatamente. O que eu posso fazer como educador cristão é trabalhar em moldar certos conceitos, mas mudar definitivamente uma formação eu não consigo. Por isso, sempre teremos conflitos com a maioria das igrejas que não têm visão de valorização da educação cristã, porque eles se sentem ameaçados. E por que se sentem ameaçados? Não têm a segurança do seu chamado. Aí o negócio fica estranho. É tomando a igreja. Exatamente. Aí o negócio fica estranho. Mas tudo isso vem lá de trás. Isso é um defeito, vamos dizer assim, um defeito de fábrica, de formação que vem lá de trás. Se você quer seguir direitinho a Bíblia, espera, você vai ter problema. Não estou falando isso para desanimar, irmãos. Eu trabalho com educação cristã há 48 anos. De 14 igrejas que eu já trabalhei na América, em 22 anos, eu consegui me adaptar bem com 6. Porque 6 obreiros, 6 pastores, 6 líderes tinham visão de educadores. Aí a gente chegava junto. Nas outras igrejas era complicado. Começávamos assim, ó, tchuguedinho. Chega lá na frente, ó. Aí eu luto para trazer o pastor para caminhar do meu lado. É ruim, hein? Aí ele se sente desmerecido, inferiorizado. E, por fim, chega a dizer na minha cara, você é uma ameaça. Hã? Irmão, estamos lutando para caminhar junto. Eu ameaça? O que é isso? O reino de Deus é para fortalecer e não dividir. Mas esse é o problema, irmãos. Não se muda. Não estou aqui usando essa aula como um desabafo. O educador cristão sempre vai ter
esse gravíssimo problema. Você não altera, não consegue mudar uma formação, mas você começa a fazer o quê? Um agito de águas para mudar relativamente, sensivelmente, a educação. Vamos avançar? Não. Pastor, Sim. mas por que geralmente isso acontece no altar? Os pastores que são o problema. Se a visão tem que partir do altar, eles mesmos, eles como que fala? Eles condenam a teologia. Eu já ouvi de boca de pastores e pastoras falar: não, eu não quero curso de teologia na minha igreja, porque vai aparecer a glória, eles vão se encher de glória. Eu acho que é porque a tal da inveja, né? Exato. Essa frasezinha, irmã Ruth, é um tapume, é um argumento, é um álibi para que o pastor ou a pastora que diz isso, para dizer: olha, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou insegura do meu chamado. Alô? Eu sou insegura do meu ministério, não estou devidamente preparada. Aí vem melhor do que eu, ensina melhor do que eu, prega melhor do que eu. O que vocês acham? Eu vou perder o meu lugar. Eu não estou aqui para perder o meu lugar. E quando aparecer Pastor, esse ou essa, eu puxo o tapete. E agora? Eles instigam o fruto da carne, porque aí a inveja, vão instigar o fruto da carne. Take five com a senhora. Take five com a senhora. É isso aí. Esse é o grave problema. Eles incitam 96% ou mais dos casos o fruto da carne. E agora? Você está percebendo? Esse é um problema que vem lá de trás. Como é que a senhora vai conseguir mudar isso? Eu não sei se o senhor lembra do curso de teologia, onde iniciou, e quando iniciou, quantos alunos iniciaram. 100%, como hoje. E eu sou a única pessoa que permanece no curso. Sei disso. Ninguém está me informando de nada, porque eu não sou de ouvir rumores, mas não sou neném, não nasci ontem. Eu falo isso com muita humildade. Eu já tinha um leve pressentimento, não estou afirmando que eu sei de todas as coisas, eu tinha um leve pressentimento que a coisa ia caminhar para um lado, e a pandemia, interessante, né? A pandemia ela deu uma definição para que lado a coisa ia ir, para a esquerda ou para a direita. Eu fiquei, de certa forma, assustada com isso, pastor, mas aí me leva a entender eu não que a carnalidade... Fiquei triste, não vou lhe mentir, fiquei triste, mas não me surpreendeu de todo, porque Deus permite que certas situações aconteçam para que nós nos definamos e vejamos quem está ou quem não está definido. Pastor, mas aí a carnalidade impera dentro das igrejas, isso é um problema seríssimo. Não contaram para a senhora. Não, mas eu fico assim abismada, porque eu acho que isso jamais deve acontecer. Irmã, não deveria, mas acontece mais. Gente, me permita, com toda liberdade em Cristo e respeito, isso acontece com 80% dos obreiros. É ameaça, pastor. Exato, a insegurança. Está aprendendo demais. Ministério, exato. Gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, nunca demais. Eu não me surpreenderia, embora eu sei que a maioria de vocês são muito discretos, que amanhã o irmão José Carlos receba na cabeça e pesado por estar estudando a palavra de Deus. Eu não me surpreenderia que a irmã Eliadna, que Deus a defenda e a proteja, receba um levante, uma retaliação violenta da sua liderança. Eu oro pelos líderes de cada um de vocês, peço todos os dias, Senhor, abençoa os líderes do irmão Kleber, da irmã Eliadna, da irmã Ana Paula, da irmã Lúcia, do irmão Hélio. Tem misericórdia. Deus não deixa a carnalidade subir a cabeça deles. Aí vocês já vão preparados. Quando subir, vocês já sabem como vão reagir. Vão ter que reagir com mansidão, com temperança, com muita paciência, com muita graça, com muita sabedoria, para não quebrar os pratos. Que às vezes dá vontade, gente, de quebrar os pratos e chutar o balde. Foi mais ou menos, desculpa interromper, professor, mas foi mais ou menos o que a gente falou na aula passada, que é a questão de dominar pessoas, entendeu? A questão de dominar pessoas que não têm tanto conhecimento. Tá aí, pastora Priscila, irmã Ruth, o segredo está numa coisa: dominar. Ministério pastoral não envolve domínio. Vamos ao texto bíblico? Estamos falando de educação, então isso aí tem que ser mencionado, gente. O melhor lugar
para mencionar isso, é uma aula de teologia. Vamos lá, primeira carta de Pedro. E eu garanto, irmã Ruth, menos de 20% dos líderes levam em consideração. Eu estou sendo duro, hein? Um pouquinho duro, pastor, mas calma, você agora vai entender. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Interessante isso aqui, né? O irmão Kleber, depois, quando ele for analisar no grego koiné, aqui aparece duas palavras, presbíteros, presbiteroi, como é no grego, e sumis presbíteros. Isso quer dizer que Pedro era um presbítero de um nível um pouquinho superior, ele era um supervisor, né, sobre um grupo de presbíteros, porque o termo presbítero era muito comum em comparação ao que hoje chamamos de pastores. Ou seja, os presbíteros daquela época estão no mesmo nível dos pastores nos dias de hoje. Já as denominações, como Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, ela reduziu o poder de atuação dos presbíteros, passando com que eles ficassem sujeitos aos pastores. Mas no tempo de Paulo e de Pedro, não. Não existiam propriamente de pastores como hierarquia, só como chamado ministerial, mas como hierarquia, como título de responsabilidade à frente das igrejas, eram os presbíteros ou semipresbíteros, que eram os supervisores acima dos presbíteros. Então, Pedro está dizendo aqui, eu tenho uma responsabilidade tremenda de supervisionar vocês, meus colegas de ministério, né? Porque sou o quê? Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Olha o versículo 2, muita atenção aqui. Apacentai, Pedro recebendo uma revelação fresquinha do céu. Como é que eu vou administrar uma igreja? Olha aqui. Apacentai o rebanho de Deus. Primeiramente, o rebanho é de Deus, não é meu, pastor Luiz Prestes, não é do irmão Kleber da Silva, se ele for pastor, não é da irmã Lúcia Micro, se ela for uma pastora. O rebanho é de Deus. E hoje os camaradas estão com um negócio perigoso. Meus obreiros, meus diáconos, meus presbíteros, minhas missionárias, minhas diaconisas. Vou mudar essa expressão que é meio pesado, ok? Tendo cuidado dele, não por força. Começa aí. Nem por torpe ganância, não por interesse financeiro, material, mas de ânimo pronto. A expressão ânimo pronto quer dizer disposto a sofrer. Vai lá no grego. Ânimo pronto quer dizer disposto a sofrer, a renunciar. Versículo 3, aí mata muita gente. Não tendo domínio sobre a herança de Deus, meu Pai, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí o segredo é administrar sem dominar. É administrar sendo mordomo. É administrar dizendo, ele é o dono. Vocês são propriedade dele. Eu estou aqui apenas para encaminhar, para apontar o caminho. E eu estou aqui lutando para ser o quê? Um exemplo. Mas está difícil hoje, com todo respeito. Se o seu líder é exemplo para você, levante a mão para você e agradeça a Deus. Mas está difícil hoje os líderes das igrejas serem exemplo. Eu não falo isso por menosprezar ninguém ou por julgar ninguém. Não. Vamos à realidade, gente. Quantos pastores hoje, quantos líderes estão hoje cumprindo 1 de Pedro 5:3? Poucos. Meus irmãos, meus obreiros, calma, vamos devagar, sem domínio. Tudo levando em consideração que eu e você somos pastor, mas mordomos. se é um business próprio, é por isso. É por isso que são os meus mesmo, porque é a sua companhia, seu business, seu negócio. Preteou meu cotovelo, o golpe foi aqui, tão forte que deixou meu cotovelo, literalmente, preteou. Vocês estão rindo? Nós temos que ter um pouquinho de mão nessa hora, porque, gente, dá vontade de chorar e gritar, de tanta tristeza, de tanta angústia. Gente, com todo respeito,
Não sou melhor do que ninguém, talvez seja pelos aninhos que Jesus tem me dado, por sua misericórdia, mas são tantos anos que eu estou servindo a Jesus, que não é nada, né? 48 anos como educador, mais de 45 como obreiro, meu Deus, a gente fica... Se não... São ditadores, pastor, são ditadores. Hoje gente, virou eu digo para ditador. vocês, se você não tiver firmeza em servir a Cristo só olhando para Ele e só olhando para este livro, a gente desanima. Ou vocês pensam que eu já não tive vontade de parar? Ou vocês já pensam que eu já tive de chutar o balde e dizer, Senhor, tchau, eu não quero esse negócio, ministério não é para mim. E o Espírito Santo, o quê? O que você vai fazer da vida sem mim? O que você vai fazer da vida jogando para o lado o chamado que eu te dei? Eu falei, e agora? Dizem, a palavra diz, né, que o homem tem livre-arbítrio, mas às vezes eu paro para pensar, acho que em questão de chamado ministerial, eu acho que o livre-arbítrio não existe, não. Gente, não estou usando essa aula como desabafo. Eu já por Não, várias porque quanto mais você esconde, porque a gente às vezes vai sendo ferida, machucada, aí você fica assim, um pouquinho distante, mas não tem jeito. Pastor, eu lembro de uma história pequenininha no Brasil, em 2001, que eu tive no Brasil, eu estive ajudando uma igreja muito simples, e eu gosto muito de ensinar, que é essa área que eu gosto. Mas o pastor ficou muito enciumado, muito. Novidade, assim, novidade. Ele não dava muita oportunidade para mim, não, mas eu deixei para lá. Mas acontece o seguinte, um pastor me chamou para mim fazer uma campanha na igreja dele de 7 dias. Aí eu falei, o pastor que eu estava congregando, eu vou ter que fazer... O pastor fulano de tal me convidou para mim fazer uma campanha na igreja dele de 7 semanas. Pastor, ele não me respondeu. Passou 2 dias. Ele falou comigo, irmã Lúcia, eu estou com uma campanha e eu queria que a irmã tomasse direção da campanha. Ele não permitiu que eu fosse em outra igreja, mas eu vi ali uma porta de Deus, sabe? Porque querendo Deus agir, ninguém vai impedir. Você pode sofrer, você pode passar, mas na hora certa, no momento exato de Deus, Deus cria situações e te levanta e te faz a você fazer aquilo que está no coração de Deus para aquele momento e para aquela igreja. Sofre, né? Mas... Servir a Cristo, gente, é para gente determinada, é para gente de garra, é para gente que tem convicção da salvação e do seu chamado ministerial. Do contrário, gente, é muito fácil parar no meio do caminho, ou não é? É muito fácil. Você é desanimado, você tem mais impedimento no momento que você quer fazer a coisa certa. Quando você não quer fazer a coisa certa, fica tranquilo, ninguém vai te incomodar. Sério, gente? Se você se dispor a parar tudo e dizer, não quero fazer a coisa certa, você vai levar a vida na flauta. Mas quando você se dispõe a dizer, Senhor, eu quero ser exemplo, eu quero te agradar, eu quero te glorificar, eu quero levantar bem alto o teu nome, prepara. Não é para desanimar, não. Rapidinho, nós já vamos terminar em 5 minutos. Que futuro nós teremos? Porque hoje em dia, cada dia, a coisa está esquisita. A gente vê os escândalos que acontecem com os líderes e nada acontece com ele, porque virou uma dinastia. Eu vou falar disso na próxima aula. O problema da deseducação está tão extremo que hoje, além da imunidade parlamentar entre os deputados e senadores, existe imunidade eclesiástica. Sim. Que é descarada e desavergonhada. Tem um problema. Isso é muito da cultura brasileira. Desculpe, não estou aqui criticando. Isso é um pouco da cultura brasileira. Igrejas que estão debaixo de um manto de convenção, não estou dizendo que uma convenção ou um concílio vai oferecer 100% de segurança, mas eu me preocupo com uma igreja brasileira nos Estados Unidos que diz, eu sou independente, eu não preciso de estar debaixo de um concílio, de uma convenção. Não é que o concílio ou a convenção, entenda-me bem, por favor, vai ser a solução da lavoura, não, mas vai ser um elemento que vai frear um pouco os excessos. Quando uma igreja está debaixo de um concílio, uma convenção, numa situação dessa natureza, onde estouram escândalos de qualquer natureza, seja de natureza sexual, financeira, moral... Exato. O concílio entra e intervém. Mas, repito, não vai resolver o problema assim, do dia para a noite. Agora, uma igreja independente, o líder vai se enxugar quem? Intocável.
Eu faço o que eu Pastor, quero, mas tá bom. hoje também o concílio está muito corrompido. É, Você tem esse entendeu? outro lado, tem E outro lado. ele se divide, porque se tiver a maioria que quer passar por cima das coisas que aconteceu, eles vão voltar, vão passar por cima e vai ficar por isso mesmo. Aí Ele troca as peças. Existem duas situações, concordo com a irmã Lúcia. Tem a situação de um conselho que quer fazer a coisa certa e o conselho que está corrompido. Aí caímos naquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou Pastor, seja, estamos vivendo dias difíceis demais. ele demais. troca as peças. Aquele que manifesta, ele troca ele. Ele coloca quem está debaixo da mão dele. Mas, irmãos, uma coisa tem por certo, certíssimo. A justiça de Deus pode demorar, mas ela não falha. Quando Deus decide executar a justiça, sai da frente. Já vi Deus executar... Vai morrer gente. Já vi isso acontecer no Brasil, na Argentina e no Chile. De pastor morrer fulminado no púlpito. Se você nunca viu, eu já tive de sabor de ver 4. Morrerem infartados e com enfermidades por desafiarem o Todo-Poderoso. A obra de Deus, gente. A obra de Deus. Se é um problema de deseducação, se é um problema de insubordinação hoje, o problema que não se ensina, escute, para terminar, autoridade espiritual. Fala-se muito de algo que não tem na Bíblia, cobertura espiritual. Isso não existe na Bíblia, isso é uma heresia. Agora, eles trocam a cobertura pela autoridade, porque a autoridade espiritual é outro assunto. A autoridade espiritual entra a submissão, entra a obediência, entra a educação cristã, entram vários fatores que hoje não são aplicados a título de treinamento na vida dos obreiros. Só para fechar esse parágrafo, para nós terminarmos. Note bem que Paulo diz que ensinava com uma finalidade, apresentar todo homem perfeito. Agora você já sabe o significado da palavra perfeito, equipado, maduro em Cristo. Obviamente que perfeito aqui não significa ausência de pecados, mas maturidade espiritual. O que queremos dizer por maturidade cristã é o processo de santificação, o caminho progressivo para a conformidade à imagem de Cristo do crente, a imagem original desfigurada com a queda, porém agora é renovada em Cristo quando da conversão. Vamos falar isso bem amplamente na próxima aula, baseada em Colossenses 1:15, Romanos 8:29, 1 de João 3:2, 2 de Coríntios 9:18. Preste atenção que essa semana nós vamos fazer uma postagem avisando de uma nova data da entrega do provão. Nós vamos fazer uma alteração, vamos empurrar um pouquinho mais, estou tendo realmente essa necessidade, como já disse a vocês, tá? E o provão está aí, ó, lá no finalzinho, se você vai lá no finalzinho, está aqui o provão de educação cristã, mas fique tranquilo que não será mais a data de 23 e 30 de maio, nós vamos empurrar um pouquinho mais para dar mais tempo, mais oportunidades para vocês e também, ao mesmo tempo, aliviar o meu lado, que está um pouquinho apertado, mas Deus vai dar graça e a gente vai chegar juntos, sem ninguém sair no prejuízo. Anote aí, então, a próxima aula, dia 25, vamos dar continuação neste parágrafo que aqui diz, né? Sabemos que a conversão dá início a uma nova vida. Aí você vai entender que nem todos são genuinamente convertidos, mas são convencidos, porque a conversão se dá no coração e se aplica nas atitudes. E o convencimento só se dá no intelecto sem trabalhar na nossa mudança de atitudes, na nossa mudança de mentalidade. Prepara que a próxima aula vai ser 440 volts. Se você já quiser adiantar, ler a página das 6 a 10, eu te recomendo. Lê da página 6 à página 10, que a próxima aula vai ser fervente, vai ser muito quente. Vamos entrar em aspectos, né, que muitos de vocês vão ficar muito surpresos sobre a questão da educação cristã. Aí você vai chegar no final dessa matéria à triste conclusão que eu tenho chegado nos últimos 40 anos. Mais de 85% das nossas igrejas não têm nenhum nível de noção do que se trata de educação. Talvez algo bem pequenininho, inferior a 20%. Mas nem 50%. A maioria das igrejas não sabem o que é, na verdade, o exercício prático da educação cristã. Minha oração é que Deus levante você, de uma maneira ou de outra, como alguém que vai despertar
não à sua igreja, mas a outros, a entender que é urgente, é necessário haver educação, ainda como mínimo, dentro das nossas igrejas. Do contrário, o número de arrebatados vai ser bem pouquinho, bem, já sabemos, né, pela Bíblia, né? Muitos não são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Vamos ao Senhor agradecer esta classe. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Eu sei que tem mais perguntas que eu gostaria. Eu sei que alguns de vocês gostariam de se estender, mas já são 10:02 e não queremos deixar passar mais além deste horário. Vem cá, essa aula de hoje, ela conseguiu falar alguma coisinha aos nossos corações? Conseguiu falar alguma coisinha? Ó, ainda que seja essa aqui. Para a minha vida, falou mais do que eu. Falou isso aqui. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Nos despertando a valorizar a importância da educação cristã. Termino dizendo, eu e você não teremos poder para mudar a formação de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum líder, mas nós teremos a graça de Deus para fazer ajustes dentro da educação que Deus nos chamou dentro da sua gloriosa palavra. Vamos pedir irmã Ruth. Irmã Ruth estará nos despedindo nesta noite com a sua palavra de oração, né? Esta aula que tivemos hoje, e continuemos ligados com Cristo em oração. Estejam também orando pela consulta médica que minha esposa terá nesta quinta-feira. Assim que ela tiver essa consulta e tendo já resultados, terei a alegria de compartilhar aqui com vocês, seja para mal, seja para bem, mas estamos aqui, né, para caminharmos juntos, orando uns pelos outros. Tá bom, gente? Próxima segunda estaremos juntos, dia 25, irmã Ruth, agora nos despedindo com uma palavra de oração. Irmã Ruth está com o seu áudio fechado. Irmã Ruth está com o seu áudio fechado. Alô? Ela não percebeu. Meu Deus. Amém, Desculpa, amém. pastor. Vamos lá. Desculpa. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer em nome Sim, de Senhor. Jesus por esta noite tão abençoada, onde nós podemos aprender a tua palavra, Glória a Deus. onde, Senhor, esse ensinamento tão rico, tão precioso, Aleluia. nós podemos absorver, podemos aplicar, Senhor, as nossas vidas. Glória a Deus. A necessidade é grande, Deus, como falamos, como comentamos, as igrejas estão tão precárias e deficientes na educação cristã, mas, Senhor, nós somos o canal pelo qual o Senhor pode superabundar, Ô, Senhor, Espírito através da tua Santo. graça, Glória a Deus. onde nós podemos aprender e levar, Senhor Jesus, para aqueles que precisam. Ó, Senhor, usa as nossas vidas, Em usa nome de cada Jesus. família representada, dá-nos Aleluia. humildade para reconhecermos, meu Deus, que somos inteiramente dependentes de Ti. Abençoa Aleluia. teu servo, pastor Luiz Prestes, Senhor, a sua esposa, Maria Luísa, o seu filho. Ó Deus, nesse, Senhor, tratamento, Senhor, na necessidade que a tua serva precisa, Em nome de Jesus. cumpre, Senhor, os teus desígnios, opera, Senhor, o sobrenatural, Glória a Deus. abre portas, põe por terra, Senhor Jesus, toda Aleluia. amarração, todo levante do mal, Senhor, Glória a que Deus. impeça deles prosperarem os seus caminhos, ó Deus. Em nome de Deus Jesus. esteja à frente das nossas vidas, à frente de cada aluno, Senhor, operando, Senhor, quem é que vai impedir, Senhor? Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e sabemos que as possibilidades, Senhor, vêm da Tua mão. Queremos Aleluia. ser submissos a Ti, Senhor. Entregamos as nossas vidas em oferta viva, em sacrifício verdadeiro a Ti. Meu Deus, que possamos, ó Pai, estudar a Tua palavra e guardá-la no nosso Glória a coração. Deus. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada aluno, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. e Amém, amém. Nosso lema, não vai embora sem dizer o nosso lema. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. eu e diminua. que eu É diminua. necessário que ele cresça necessário Necessário que ele e cresça que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu E eu diminua. E a Deus damos o quê?
a honra, A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Amém. Deus os abençoe. Um bom descanso, uma ótima semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Obrigado a todos. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Fale. Pastor, um minutinho. Fale. Gente, eu queria pedir para vocês orarem para uma menininha que chama Kathleen. Kathleen. Ela está passando por um processo de tratamento de câncer, já tem muitos anos. E agora parece que espalhou pelo rostinho. Kathleen, faça um favor, irmã, com toda a liberdade, posta lá no grupo e estaremos intercedendo por ela. Kathleen, tá? Posta lá no grupo e todos nós estaremos unidos e orando pela Kathleen. Deus os abençoe. Pai do Senhor, bom descanso a todos em nome de Jesus. Obrigado, irmã Tatiane. Obrigado. Deus abençoe.